Pessoal, vamos dar uma olhada então nesses ciclones que estarão no território brasileiro e vão trazer mudanças importantes ao longo da semana. Vamos dar uma olhada aqui, utilizando o serviço do INDE, tá? A gente pode perceber que a gente ainda na segunda-feira, aqui segunda-feira, dia 8, ao meio-dia, o sistema ainda não está configurado. Se a gente olhar em alto mar, a gente tem outros sistemas, zonas de alta, de baixa pressão, mas ainda um cavado está sobre o território do Rio Grande do Sul, ainda sem se configurar. Na terça-feira, quando chega na terça-feira, ó, aqui a gente já tem o sistema de fato configurado sobre o território do Rio Grande do Sul, próximo ao Rio Grande do Sul, melhor dizendo, e aqui nesse horário das 2 horas a gente já vê ele intenso e já vê as suas zonas de instabilidade atuando também dentro do território brasileiro. Lembrando que ele ajuda, pessoal, a uma queda de temperatura, nós vamos ter a temperatura continuando baixa em toda a região e isso se estendendo para o sudeste brasileiro, para trechos também do centro-oeste brasileiro ao longo da semana, ajuda a reforçar inclusive esse ar mais frio, essa madrugada mais fria, essa noite mais fria, mas ao mesmo tempo ele já traz chuva, tá, para essa área. Então, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, trechos do Paraná, a gente já tem chuva entre segunda e terça-feira. O sistema não é um sistema muito forte, de ver ele aqui com 1009 hectopascais na terça-feira, e é um sistema um pouco mais fraco, mas não deixa de ser um ciclone tropical. Na terça-feira, inclusive, ele vai provocar nessa faixa aqui que vai pegar trechos do leste do território, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, possibilidades aqui de rajadas de vento que não são muito intensas, mas que ficam na casa de 40 a 60 km por hora. Já na terça-feira o sistema está intenso. Vamos dar uma olhada nos outros dias, ó, quando a gente olha na quarta-feira, às 3 horas, o sistema já se afastou um pouco, né? Dá para ver que aqui ele se distanciou, ele está indo para leste, o que é totalmente normal, tá? Ao mesmo tempo, na quarta-feira, o que a gente tem? Ó? Uma grande zona de frio, de chuva sobre o território do Mato Grosso do Sul, e aqui a gente pode perceber que nós temos também raios caindo sobre a região, Campo Grande, que nesse caso com 21 graus, sobre São Paulo, sobre o Paraná. Então, de terça para quarta vai haver um deslocamento da chuva do sul para o sudeste e parte do centro-oeste. O tempo vai mudar de maneira brusca no território paulista, em todo o território. As chuvas são fracas, tá? Elas são mais fortes no Mato Grosso do Sul, elas são fracas, mas já servem para provocar queda de temperatura, mudança no tempo. Os dias que estavam com céu limpo, firme, agora são dias mais nublados. Isso vai até o final de semana, tá? Aqui a gente vê o sistema atuante ainda em alto mar, claro que se afastando, indo na direção leste, aí, que é totalmente normal. Na quinta-feira, véspera de Dia dos Namorados, a gente vê aqui bastante chuva. A gente tem o sistema ciclônico aqui, ó, com 1012 hectopascais, distante inclusive do continente, mas o que a gente vê é uma grande zona com chuva sobre o território brasileiro, tá? Vai ter um reforço, então, dessa umidade sobre essa região, sobre o território brasileiro, pegando grande parte do Mato Grosso do Sul, chegando ao Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, trechos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, pequenos trechos já com chuvas acontecendo aqui já na quinta-feira e o sistema ainda aqui ativo, tá? Apesar de já não mais atuando sobre o território brasileiro. Na sexta-feira, um outro ciclone vai se formar. Aqui às 2 horas, esse ciclone mais intenso que o primeiro, mas também não é um ciclone tão forte, tá? Mas a gente consegue perceber o sistema bem ativo aqui no litoral e olha só como a gente tem várias áreas com instabilidade também associada. Ao mesmo tempo tem uma zona de alta pressão que atua sobre o território mineiro, inclusive sobre Belo Horizonte, nesse momento com chuva sobre o território mineiro, tá? Chuva sobre essa região de Minas Gerais, sobre o Rio de Janeiro, tudo isso na sexta-feira, no Dia dos Namorados, tá? Chuva sobre São Paulo, mais fraca, mais chuva sobre São Paulo. Chuva sobre o território do Mato Grosso do Sul. Se a gente perceber bem, ó, vamos dar uma olhadinha, o sistema está puxando a umidade para ele, o que vai fazer que no sul do Brasil as chuvas diminuam. Então é um sistema que vai provocar rajadas de vento, vai provocar instabilidade, mas traz a umidade para dentro do mar, tá? É claro que na sexta-feira ainda com muita chuva sobre o centro-sul brasileiro, pelo menos 10 estados ao longo da semana sendo diretamente atingidos pelo sistema. Vamos olhar no sábado como que fica? Sábado o sistema já se afasta, tá? Aqui ele já diminui o centro do núcleo de baixa pressão para 995 hectopascais. Ao mesmo tempo, mesmo distante do território brasileiro, a gente vê que tem bastante chuva sobre a região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sobre São Paulo, sobre Minas Gerais, sobre trechos do Rio de Janeiro e até do Espírito Santo, ainda no sábado com chuvas importantes sobre essa região, principalmente ó, no Mato Grosso do Sul, que é o estado que a gente vai ver mais chuvas aí
associadas a essas intempéries que a gente tem ao longo dessa semana, tá? Já no domingo, o sistema já se afasta bem, fica bem distante do território brasileiro. Mesmo assim, nós vamos ter condições de tempo que vão favorecer as chuvas ainda sobre essa região entre o território paranaense, o norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, com chuvas importantes acontecendo ainda nessa região. Vamos levar em consideração, pessoal, que ao longo de toda a semana a gente tem chuvas importantes também acontecendo mais ao norte do Brasil e também na região nordeste, que a gente vai trazer em outros vídeos falando sobre isso, tá? Sobre essa questão do centro-sul. Terça-feira a gente tem a formação, a consolidação do primeiro ciclone, aqui, terça-feira, dia 9, às 7 horas da manhã, com zona de atuação e trazendo chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na segunda-feira já chove sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, isso continua na terça-feira. Lembrando que quarta-feira esse sistema vai favorecer a mudança no tempo no sudeste. Aqui a gente vê na quarta-feira, dia 10, às 3 horas, e a gente percebe que a chuva já muda de lugar, ela direciona-se, né, para a região sudeste e centro-oeste brasileira, sobre São Paulo, norte do Paraná, sobre trechos também do Mato Grosso do Sul, trazendo mudança significativa no tempo nesses estados ao longo da semana. Na sexta-feira, o outro sistema se forma, enquanto um se enfraquece, o outro se forma, que foi aquilo que a gente viu, com grandes zonas de instabilidade sobre o Brasil, trazendo bastante chuva que chega até ao Mato Grosso, chega ao Mato Grosso do Sul, chega a Goiás, chega de maneira maior sobre o território mineiro também, sobre trechos do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já estava chovendo desde quarta-feira, e isso vai continuar ao longo do final de semana, tá? Aqui na sexta-feira, dia 12, às 3 horas da tarde, vê bastante chuva espalhada, principalmente sobre o sudeste brasileiro e sobre o centro-oeste, também fruto desse sistema ciclônico atuante na região. A gente vê ele aqui no sábado, às 9 horas da manhã, ainda ativo e ainda com zonas de instabilidade que atuam sobre o Brasil. Como eu mostrei para vocês, sobre a região de Campo Grande, sobre Mato Grosso do Sul, ainda provocando chuvas e instabilidade sobre o Brasil, tá? Nesse momento a chuva já diminuiu sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina, sobre o Paraná, já diminuiu sobre São Paulo, mas ainda é intenso sobre o Mato Grosso do Sul. E a gente vai acompanhar essas mudanças climáticas associadas a esse sistema. Professor, mas e a chuva? A chuva ela vai ser bem significativa em alguns trechos. Mato Grosso do Sul, no centro-sul brasileiro, é o que tem destaque. Trechos com mais de 70 milímetros até amanhã de sábado, tá? Mas chove em toda a região, e o Mato Grosso do Sul é o que os acumulados são maiores, mas a gente vê Pelotas com mais de 50 milímetros, Porto Alegre com mais de 45, Florianópolis com quase 30, Curitiba com 13, São Paulo com mais de 15, Ribeirão Preto, no território paulista, com mais de 22, Uberlândia com quase 19 milímetros, Belo Horizonte com quase 8. Então a gente vai ter chuvas distribuídas de maneira desigual, tá? Algumas áreas, como é o caso de Campo Grande, com mais de 60 milímetros com mais chuva, como é o caso de Porto Alegre, de Pelotas, de Florianópolis, mais outras como Rio de Janeiro, como Vila Velha, como Belo Horizonte, com menos chuva, mas tendo acumulados ao longo da semana também, associado a esses dois ciclones tropicais, tá? Lembrando que as chuvas mais fortes ainda são no norte do Brasil e trechos do Nordeste, que a gente vai estar analisando ao longo da semana. E a temperatura, pessoal, vai seguir aquele padrão de frio no centro-sul de manhã, até a quarta-feira, isso é tendência. Não chove até quarta-feira nessa região do sudeste brasileiro, mas no sul a chuva já volta na segunda-feira, manhãs bem geladas e tardes quentes em grande parte da região até quarta-feira. Na quinta-feira, com a mudança do tempo, com a chegada de frente frio, o sudeste também vai mudar, e aí ele já vai ter tardes também com o tempo mais fechado, com o tempo mais chuvoso, e aí as condições de tempo mudam, porque sábado, domingo, segunda, terça, até quarta-feira, até o início da quarta-feira, o sudeste ainda vê condições de tempo mais favoráveis, né, com tempo aberto, manhãs frias, mais tardes quentes, só que a partir de quarta-feira, com toda essa mudança atmosférica, isso vai mudar, tá? A gente vai ter ao longo dessa semana, na quarta, quinta, sexta, centro-sul, com temperaturas mais baixas, principalmente de manhã, de noite, madrugada, mas à tarde também. No sul do Brasil continua frio ao longo de toda a semana, tá? Nós vamos ter uma semana bem gelada no sul do Brasil. Mesmo à tarde, temperaturas não devem passar muito dos 20 graus, em alguns lugares não vão chegar nem a isso, mesmo 3, 4 horas da tarde. No sudeste, a partir de quarta-feira, a coisa também muda e a temperatura tende a cair depois de subidas no início da semana, tá? Como a gente vê aqui na quinta-feira, grande parte do sul com temperaturas muito baixas, ainda esse verdinho indica isso, e do sudeste também com temperaturas não muito altas, tá? A gente vai ver que isso vai seguir ao longo do final de semana, já o centro-sul do Brasil com temperaturas mais altas.
Lembrando, pessoal, tem rajada de vento na terça-feira, dia 9. São rajadas menores no sul do Brasil, no litoral e principalmente região mais ao leste dos estados de Santa Catarina, Paraná e do Rio Grande do Sul, mas deve ficar entre 40 e 60 quilômetros. E a gente também tem rajada de vento na sexta-feira, já maiores, inclusive podendo ter rajada de vento em torno de 70 até mais de 70 quilômetros no território de São Paulo. As rajadas de vento de sexta-feira são potencialmente maiores, tá? Vão pegar também o leste do território do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também grande parte de São Paulo, podendo ter rajada de vento no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, tá? Então a atenção deve ser redobrada, porque temos importantes rajadas de ventos por conta desse ciclone da sexta-feira, que deve pegar todo o leste da região centro-sul do Brasil, tá? Incluindo estados como Rio de Janeiro, como São Paulo e pegando também trechos de Minas Gerais, além dos estados do sul do Brasil. Inclusive em São Paulo, reforçando, podemos ter rajada de vento potencialmente perigosas que a gente vai estar analisando aqui ao longo da semana, tá, galera? Obrigado pela audiência, se você gostou do conteúdo, daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais de geografia em pauta para você e falando um pouquinho mais das condições do tempo no nosso dia a dia.